Muito bem, então na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante na engenharia, que são os modelos, tá? E a simulação, que hoje é uma tarefa ah, muito utilizada pelos engenheiros, tá? Principalmente a simulação, né? E a simulação ela está relacionada diretamente com modelos, né? Uma coisa depende da outra, né? Então vamos começar a analisar o que é os modelos e a simulação dentro da área de engenharia. Então qual que é a principal motivação que a gente tem que ter quando a gente fala em modelos e simulação na engenharia, tá? Então imagine você construir um equipamento, ou construir um navio, por exemplo, né, um transatlântico, uma aeronave comercial, algo grande, tá? E uma vez você decidido a fazer essa construção, você pega e já sai construindo direto, né? Sem fazer nenhum tipo de atividade anterior, né? Nenhuma, né? Não ter nenhum tipo de construir um modelo, né? Daquilo, né? Imagine o que vai acontecer no resultado final, tá? Imagine você construir alguma coisa direto assim da tua ideia para partir já para a construção, tá? O risco de dar errado, de acontecer algum problema é muito grande, né? Então, o que o pessoal faz na prática, né? Muitas vezes você constrói um modelo, você vai fazer um navio, às vezes você constrói um modelo, né, de pequenas dimensões para ver como que vai ficar aquela tua ideia do teu navio, da aeronave, né? Também a mesma ideia, né? Então, os modelos, né, e também a gente vai falar sobre a simulação, eles servem para você tentar é, é, ter uma ideia melhor do que você vai fazer, tá? E, e com isso, digamos, diminuir o risco de problemas que podem acontecer no final do teu projeto, né? Então, basicamente, é isso que eles servem, né? Então, o que é a tarefa de modelar, né? Vou passar aqui o meu vídeo para cá, tá? Então, modelar é representar o sistema físico real, tá? Então, SFR, que eu vou usar essa sigla para o sistema físico real. Só lembrando que essa parte de modelos a gente está utilizando como bibliografia o livro do Baso, tá? De Introdução à Engenharia. Então, modelar é representar um sistema físico real ou uma parte dele, tá? De maneira física, ou seja, na sua forma física, ou às vezes simbolicamente, tá? Convenientemente preparada para predizer, ou seja, para prever, né, ou descrever o seu comportamento. Tá? Então a modelagem aí ela é o ato de modelar, ou seja, a atividade de construir um modelo, né? Então veja que você não precisa representar um modelo completo, tá? Pode ser muitas vezes uma parte dele, isso acontece muito, né? E outra coisa importante do modelo é que você usa para predizer ou para prever um certo comportamento. Tá? Isso é outra característica muito importante da utilização de modelos. Né? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Né? Então, existem um tipo de modelo, a gente vai falar sobre eles, né? Mas aqui tem dois exemplos diferentes de modelos sobre a mesma coisa. Né? Então aqui é um modelo de um furador de papel, né? Acho que todo mundo já deve ter visto um equipamento desse tipo, né? Então aqui tem um modelo que a gente chama de cônico, que ele dá muito bem a ideia de como que é o, o equipamento real. E aqui tem um modelo diagramático que já não passa tanto a ideia do equipamento real, mas ele também tem o seu fim. Né? A gente vai falar sobre esses dois tipos de modelos, dentre outros. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, podem me perguntar, me interromper e perguntar. Tá? Então, quais são os tipos de modelo? Então, a gente tem esse modelo icônico, que a gente já viu ali, né? O diagramático também, que a gente viu nesse exemplo. Mas também temos o modelo matemático, tá? E os modelos de representações gráficas também. Tá? Vamos ver cada um desses modelos aí separadamente. Né? O modelo icônico, como a gente viu no exemplo, tá? Opa!
vou só transferir aqui meu vídeo. Ele é um modelo que é o mais parecido com o efeito final, né, ou o resultado final que você vai ter para o teu projeto, tá? Então, ele, por exemplo, aqui a gente tem um modelo reduzido de um edifício, né? Que é muito utilizado, a gente vê aí em vendas de imóveis, né? O pessoal constrói o modelo do edifício, né? Por que o pessoal constrói aquele modelo reduzido do edifício para venda, né? Porque a pessoa, que o comprador, ele bate o olho e vai gostar ou não daquele prédio, né? Mesmo o prédio ainda nem construído, né? Então, o modelo ele também é, digamos, utilizado na parte de vendas, né? Mas para engenharia, você vai usar o modelo para você ter uma ideia, né, de como que vai ficar aquele teu projeto, né? E aí você consegue, às vezes, detectar problemas ou algum outro risco, né? Alguma modificação antes de você sair construindo ele, né? Os modelos icônicos, em geral, são em escala reduzida, mas você também pode fazer em escala 1 para 1, tá? Existem casos que é importante fazer em escala 1 para 1. A gente vai falar sobre placas eletrônicas, às vezes a gente usa um modelo de escala 1 para 1, né? Pode parecer meio estranho fazer um modelo em escala que não é reduzida, né? Mas em muitos, por exemplo, para eletrônica, vocês vão ver que faz todo sentido, né? E eles podem também ser bidimensionais ou tridimensionais, como é o caso aqui, que é um modelo tridimensional, né? Aquele exemplo do furador de papel anterior era um modelo bidimensional, né? Do furador de papel, um modelo icônico, né? Aqui tem um outro tipo de modelo icônico aqui, ó, nesse vídeo, que você tem um avião, né? Que foi feito aí talvez numa impressora 3D, não sei. E ele é utilizado, esse modelo em escala reduzida, para testar num túnel de vento, né, qual vai ser o desempenho desse avião quando ele é submetido a uma rajada forte aí de vento, né, ver a questão aerodinâmica, etc, né. É uma outra utilização também do modelo icônico. O Vitor Honorato está me perguntando, no caso de SMDs, podem fazer ampliado? Não entendi muito bem. Ah, você diz fazer um modelo icônico ampliado do SMD? Eu acho que talvez se você tiver projetando um componente, né, eletrônico SMD, tá? Só para explicar, um componente SMD é um componente eletrônico de montagem de superfície, tá? Que é os mais modernos hoje que são utilizados nas placas, tá? Que eles têm dimensões aí, às vezes, muito pequenas, quase microscópicas, né? Mas você pode, se você for um fabricante, por exemplo, de um componente eletrônico desse tipo, SMD, você pode fazer um modelo em escala maior, né? Para verificar, nesse caso, algum tipo de problema que você pode ter, tá? É uma outra abordagem também de modelo icônico, tá? Não seria algo inútil, não. Você pode fazer realmente um modelo desse tipo, tá? Ok, Vitor, respondido? Ok, então vamos continuar. Como que é um modelo icônico na eletrônica, né? Que é para onde nos interessa, tá? Então, a gente tem, quando você faz uma placa eletrônica, você pode mandar o software, né? Que você desenhou ela, montar ela em 3D, tá? Então, o software faz uma visualização como essa aqui em 3D, tá? É um modelo icônico que a gente usa na eletrônica, tá? Que é a forma mais atual hoje que o pessoal usa, que você consegue ver, por exemplo, se aonde você colocou os botões aqui, né, se eles vão encaixar na placa, né, de metal que você vai colocar na frente, ou placa de plástico, né, da carcaça, do equipamento, né, você pode ver se a altura dos componentes não vai ficar, vai bater em alguma coisa que esteja em cima, né, então essa visualização ela auxilia bastante, tá? Antigamente, né, e ainda tem muita gente que faz isso, tá?
utiliza a impressão da placa em papel, como está aqui, né? Então você imprime ela em 1 por 1, por isso que eu falei que é feito um modelo aí 1 por 1, e aí você pega os componentes e perfura a placa com os terminais do componente para ver se eles vão encaixar direitinho e se não vão bater um no outro, né? Então esse aqui é uma outra forma de modelo icônico da eletrônica, né? Antigamente, quando não tinha essa visualização 3D, utilizava-se muito isso, né? Hoje é um pouco menos, né? Mas ainda tem alguns que preferem fazer isso aqui porque a visualização 3D, ela, para você ter uma visualização bonitinha como está aqui, tá? Você depende de que cada componente que você colocou na placa, ele tenha um símbolo desenhado 3D, tá? E muitas vezes você ainda não tem todos eles desenhados bonitinho 3D, tá? Então, às vezes fica mais fácil você usar esse outro modelo aqui, tá? Você imprime ela e coloca os componentes, né, direto no papel. É uma forma bastante ainda útil atualmente, tá? Mas está cada vez mais em desuso, tá? Devido à parte de 3D tá cada vez mais, a biblioteca de componentes 3D está cada vez mais disponível, ok? O modelo diagramático, tá? Ele já é um modelo que não aparenta ser o equipamento final, né? O resultado final, tá? Mas ele tem a sua utilidade, né? Então, ele normalmente é um conjunto de linhas e símbolos que representam o sistema físico real, né? E, como eu falei, tem pouca semelhança física com o sistema físico real. Tá? A vantagem desse modelo diagramático é a facilidade de você representar. Né? É muito mais simples você desenhar um circuito eletrônico dessa forma do que você desenhar ele lá em 3D, né? Da forma que a gente mostrou antes. Né? A mesma coisa aqui também, uma fórmula química, que é um exemplo de um modelo diagramático lá de uma molécula, né? De um componente químico, né? E para nós o que mais importa é, na eletrônica, o modelo diagramático, que é o esquema elétrico do circuito, tá? Que ele para nós vai representar, em termos de funcionamento, tá? Ele diz tudo que a gente precisa do circuito, tá? O modelo matemático, que é o nosso terceiro modelo, ele basicamente é a nossa equação, né? Então, quando você representa um sistema físico por uma equação, você está fazendo um modelo matemático de algum sistema físico. Então, aqui estamos dando um exemplo aí mais comum para vocês, né? Que é a equação aqui do movimento retilíneo uniforme, né? Da física. Então, com essa equação aqui, né, se você tem lá um carro, né, alguma coisa se movendo, né, você consegue, sabendo aí qual que é a aceleração, qual que é a velocidade dele, você consegue prever qual vai ser, em que tempo ele vai estar, né, em tal posição aqui da pista, né, por exemplo. Tá? Então, o modelo matemático ele é muito forte nessa questão de previsão de comportamento, né? Então, eu sabendo, por exemplo, a aceleração e a velocidade do veículo, tá? Eu consigo saber se no tempo tal ele vai estar a 300 metros do ponto de partida ou se vai estar a 500 metros. Então, eu consigo ter uma previsibilidade muito grande, tá? E se o modelo, se a equação matemática for bem feita, né? For bem, representa bem o sistema físico real, tá? Ela vai te dar um resultado muito próximo da realidade, tá? Então, como eu disse, é um meio eficiente de previsão, tá? E é uma linguagem concisa e universal, ok? O quarto tipo de modelo é a representação gráfica, tá? Que é basicamente, se a gente for verificar, né, é a equação, só que disposta em termos de gráfico. Se eu pegar a equação lá da velocidade e fazer um gráfico dela, né, eu tenho lá o x e o tempo, eu também vou conseguir, né, saber se no tempo tal o carro vai estar em que distância que ele vai estar do ponto inicial, tá? Então, ela é basicamente uma consequência do modelo matemático, tá? Muitas vezes, às vezes a representação gráfica, tá? Você pode ter, e às vezes a equação pode ser muito complexa. Então, você pode ter só representação gráfica,
do modelo e não ter uma equação para ele, tá? Então, muitas vezes a representação gráfica ela se torna um modelo do teu sistema físico, tá? Por isso que ela entra aqui como um modelo, um tipo de modelo à parte, tá? E também você pode ter aí representações gráficas em barras, etc. Mas o mais comum é a representação aqui com uma curva, uma reta, tá? Ok? Vamos continuar aqui. E o que é a simulação, né? Então, o simular é submeter os modelos a ensaios, né? Sob diversos tipos de condições, para ver como que eles se comportam, tá? E desta forma a gente avalia a resposta que deve ser esperada do sistema físico real, tá? Então, aqui está mostrando um exemplo de simulação, dois exemplos bem distintos, né? Um deles aqui você está simulando o sistema físico real, no caso aqui o equipamento, através de um circuito que foi montado nessa placa, nesse protoboard, né, que é uma matriz de contatos, que é para você fazer um protótipo, né? Então aqui você está fazendo uma simulação, tá? Só que já muito próxima do resultado real, né? É claro que a placa, né, o resultado real vai ser montado esses componentes todos numa placa, tá? Mas não deixa de ser uma espécie de simulação, tá? Porque na placa pode ser que o comportamento não seja exatamente o mesmo do montado aqui nessa matriz de contatos, tá? E aqui a gente tem um outro exemplo aqui de simulação que no caso parece muito com o anterior, só que aqui você está fazendo tudo no computador, tá? Então você tem aqui uma placa de Arduino, você tem aqui uma matriz de contatos, né? Só que é tudo aqui no computador. Então você está simulando os componentes, o funcionamento dos componentes no computador. E como que o computador simula isso? Através de equações, né? Que representam os modelos, né, matemáticos do sistema físico real, por exemplo, do comportamento do resistor, do comportamento do LED, né? Você vai ter aqui equações, né, ou rotinas que vão representar como que funciona a placa do Arduino, né? Então, os dois tipos são formas de simulações diferentes, né? Aqui mais próxima da realidade, aqui um pouco mais virtual, vamos dizer assim, né? Então, para a gente entender melhor aqui a parte de simulação, tá? Eu separei aqui um vídeo bem interessante de um software que faz simulação, tá? Existem vários softwares aí disponíveis, né, para fazer a simulação em engenharia, né? Alguns mais voltados para uma parte, outra para outra, tá? Nesse caso, esse software aqui ele é voltado para a simulação térmica, né? Então aqui ele tá, eu peço desculpas aí pelas legendas, que as legendas vai ser aquelas traduzidas automaticamente, tá? Então pode ter algum errinho aí na legenda, tá? Mas ele vai mostrar um exemplo aí bem, vamos dizer assim, curioso, tá? Que ele vai querer calcular quanto tempo leva para a cerveja do Jimmy ali ficar quente, né? Então ele vai mostrar uma situação em que o rapaz ali está fazendo um churrasco. E aí ele vai colocar a cerveja dele perto da grelha, né? E tá um dia de sol e daí ele quer saber quanto tempo leva para a cerveja ficar quente, né? Então vamos ver aqui como é que é como que ele faz isso, tá? É só para vocês verem a força do que é a questão da simulação, que até coisas, vamos dizer assim, bobas, né? Exemplos bobos você consegue fazer usando um simulador, tá? Então vamos colocar aqui. Tem um outro vídeo aqui, na sequência, vou mostrar aqui, tá? Que é mais, vamos dizer assim, dentro do real, né? Que é um vídeo para mostrar uma simulação de queda de um celular, tá? Então aqui esse vídeo ele mostra como que ele faz para simular. Acreditem, tá? Um celular, antes de você fabricar qualquer peça dele, você simula ele antes no computador para saber até se quando você derrubar ele no chão ele não vai quebrar, ou ele vai abrir, ou a bateria vai cair, né? Então você consegue ver uma série de questões aí de simulação da forma do encapsulamento que você criou para o celular, etc. Tá? É claro que aqui é um celular antigo, tá? Mas
só para vocês verem. Tá? Aqui já começa a entrar propaganda dele, né? Mas a ideia então é mostrar, né? Você viu que ele aparece aqui, né? Aonde que propaga até, né? A deformação, né? Até onde vai aqui, né? Aparece em verdezinho aqui, né? Você consegue ver até onde foi os esforços aqui da queda, né? Então aqui é só para mostrar que detalhe, né, que o pessoal chega na simulação, né? Por que o pessoal faz simulações assim tão complexas ou de coisas assim tão parece até meio bobo, né? Não é mais fácil você pegar o celular e derrubar e tal, tá? Porque eles fazem essas simulações porque às vezes para você fabricar o celular você tem todo um processo que demora, né, para você fazer a fabricação dele, porque você tem que fazer um molde, né, da caixinha do celular, do case dele, você precisa mandar fabricar as placas e tal, tudo isso leva tempo, tá? É mais rápido você colocar alguém para fazer o desenho, né, o 3D do celular e fazer essa simulação, tá? Você tem os resultados mais rápidos do que você aguardar você fabricar todo ele e aí você descobrir que quando ele cai de um jeito ali, ele quebra todo o celular, né? Então você descobre que o projeto está muito frágil do ponto de vista de queda, tá? Então, e se você faz a simulação, você detecta isso na hora e já muda o projeto, tá? Do teu celular. Então, hoje é muito utilizado, né? Só para vocês terem uma ideia, quando eu trabalhava com lombadas eletrônicas, aí, com radares, tá? Existia softwares que você conseguia fazer toda a passagem dos cabos que em lombadas, radares tem muito cabo, né? Que é o cabo que vem das câmeras, né? Cabo que vai para os sensores, cabo de alimentação e tal. Você conseguia passar todos os cabos virtualmente dentro de um software e até a fita isolante que você ia usar para isolar lá partes vivas do cabo, né? Você conseguia passar ela virtualmente. Você ia enrolando a fita isolante e aí depois que você fazia tudo no software, tá? A passagem dos fios, que você terminava, ele levantava todos os materiais utilizados, inclusive dizia lá quantos metros de fita isolante você ia precisar para montar o equipamento real, né? Então é uma outra também forma aí de simulação, né, que hoje existe, né? Para vocês terem uma ideia do nível de detalhamento que a gente já chegou hoje, né? Is also evident. Ok? Vamos voltar aqui para parar o compartilhamento. Deixa eu habilitar aqui minha câmera. Ok? E só falando aqui sobre os tipos de simulação, né, que a gente pode ter, tá? Então os tipos de simulação aqui também você pode ter a simulação icônica, né, que é aquela que se assemelha à realidade, né, acontece quando o sistema físico real é representado através de modelos físicos, geralmente com dimensões diferentes dos reais, né, para verificar, né, se ele vai funcionar, né. Então essa aqui é que a gente mostrou aqui também, a gente fez um modelo e quando você passa aqui, na verdade, como é que fala, o vento aqui, né, nesse exemplo do avião, você está fazendo uma simulação, né? Então você tem o modelo do avião e quando você submete a ele essa rajada de vento, você está fazendo a simulação icônica dele, né? A gente já tinha visto anteriormente, né? A simulação analógica, acho que ficou sem a foto aqui, não sei porquê. É feita uma comparação, né, do teu sistema com alguma coisa não familiar ou de difícil manipulação com outra familiar, né, de fácil manuseio, né? Ou seja, é feito o sistema comportar-se de maneira análoga a outro, né? Por exemplo, aqui na simulação analógica, a água, né, ela pode representar o ar passando pelas pás de uma turbina, né? Ou uma voltagem pode representar a pressão do vapor numa usina termoelétrica, né? Uma bolha de sabão pode fornecer um meio de determinar o estado de tensão num eixo sob torção, tá? Hoje não é tanto utilizado esse tipo de simulação, né? Mas para alguns casos você pode estar
utilizando esse tipo de simulação analógica, tá? E a simulação matemática é quando você usa uma equação, um modelo matemático, tá? Para prever aí o funcionamento o comportamento, né, de um certo sistema, tá? Que é basicamente a utilização do teu modelo matemático, né, a simulação matemática, né? Então aqui o que nós vamos ter aqui de atividades, tá, para vocês relativas a essa parte de modelos e simulações. Então, para que tem a parte de assistir o vídeo da aula de hoje, né? Quem obviamente assistiu a aula não precisa ver novamente o vídeo, só vai responder as perguntas, tá? Tem aí um prazo de uma semana para fazer isso, tá? E a segunda atividade é um vídeo complementar, tá? Que vocês vão ver que ele vai falar sobre alguns softwares aí que são utilizados na parte de eletrônica que são muito utilizados em simulação, né? Então os softwares de CAD, CAI, né? CAM, e vai dar um panorama aí. É um vídeo bastante bom que eu achei, que vai dar um panorama bastante histórico, né, sobre esses vídeos, sobre esses softwares, né, que são muito utilizados para modelagem, para simulação, tá, na engenharia. E o prazo aí, essa aqui é até 18/10, é um pouco maior, tá? Então você assiste o vídeo e depois responde as perguntas, né, como vocês já estão acostumados aí. Ok? Então essas são as duas atividades sobre essa parte de modelagem e simulação. E aí eu fico aí disponível agora caso alguém tenha mais alguma dúvida sobre esse assunto ou sobre a disciplina.